Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live da série Ao Mestre com Carinho. E o meu convidado da noite é uma pessoa muito especial que, de maneira muito generosa, aceitou meu convite. É o professor David Boss, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E que vai hoje nos apresentar um pouco da sua experiência, da sua trajetória como professor e um pouco do seu. Enquanto isso, olá, professor, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo Boa bem? Como vai noite. Boa você? Boa tarde aqui. noite. Muito bem? Estou bem. Tudo está bem. Você? Que bom! Aqui sim, depois da correria, você não sabe o que foi, gente? Deixa eu compartilhar com vocês que faltando 5 minutos antes da gente entrar na live, aconteceu, um carro bateu num poste de energia na entrada da minha rua e faltou energia. E aí eu tive que sair correndo com os equipamentos para buscar uma casa que tivesse energia. Mas tudo dá certo, né, professor? Sim, tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Gente, então deixa eu apresentar um pouco para vocês o professor David Boss. Ele foi premiado com o prêmio Nandola. O objetivo desse prêmio é homenagear e reconhecer o corpo docente jovem e a ascensão que se destaca no ensino e pesquisa na Faculdade de Negócios da Universidade de Ohio. Espera-se que uma pessoa com o cargo de professor Nandola seja excelente tanto no ensino quanto na pesquisa, tendo um desempenho acima da média para os seus colegas no COB, que deve ser um teste, né? O COB deve ser um teste, né, professor? É uma avaliação, Sim. uma Uhum. avaliação. Então, Avaliação, né? Não um uma teste. avaliação, né? Então, o prêmio Nandola é dedicado a um professor que assumiu o cargo de professor de marketing na Universidade de Ohio no ano de 1971. Ele fundou o programa de MBA executivo na Universidade de Ohio e teve a oportunidade de formar 26 classes durante seu mandato como diretor do programa. Aposentou-se no ano de 2006 em Ohio. Então, o professor David Boss é um dos professores que possui este título. E aí, professor, como que é ouvir essa apresentação sobre a sua trajetória? Tudo está bem. Realmente, obrigado para mim. Bom, eu falo português. Eu Muito não bem, me. muito bem. Obrigado. Demora um pouco para falar algumas coisas. Fico falando bem Bu alguns minutos, daí buscando. pare. É isso mesmo, buscando algumas palavras assim, mas obrigado a me convidando para fazer parte de suas um, Minha série de esse lives. programa. Sim, sim, Isso, esse programa, né? Eu fiquei muito honrado que você me convidou para fazer parte disso, né? que bom. Eu estou feliz que você gostou a minha aula lá, minha sessão, e foi uma experiência muito boa por mim. E é muito legal para falar contigo, né? Muito E bom. ser entrevistado, né? Isso, gente. Deixa eu contar para vocês como que eu conheci o professor David. Eu sou aluna do Instituto de Coaching IBC, e o IBC ele tem um programa de intercâmbio de uma formação nos Estados Unidos. E quando eu fui buscar um instituto, professor David, para fazer formação em coaching, eu pesquisei muito. E um dos critérios para essa escolha sobre o instituto, a instituição que eu me formaria, era entender um pouco da trajetória e a quais lugares ela me levaria. Quando eu vi que eles tinham formação em Ohio, primeiro foi um dos critérios muito bem atendidos, e segundo, o perfil da instituição que me forma. Até porque eu também sou uma professora universitária, então nós estamos falando de professor para professor, e acabamos sendo um pouco criteriosos nas nossas escolhas, né? E aí a gente teve a oportunidade de ir no ano passado.
E por que eu fiz a escolha sobre o professor David? Ela não foi uma escolha aleatória, porque nós tínhamos outros professores que falavam português, nós tínhamos no corpo docente brasileiros, mas a escolha do professor David se deu para além do talento que todos têm, mas pelo respeito que ele mostra ao povo brasileiro. Deixa eu contar para vocês como é que foi isso. Eu sempre digo que nós, como professores, a instituição ela tem um padrão, ela tem regras, mas nós, como professores, temos a oportunidade de fazer a nossa aula da melhor maneira possível e como a gente acredita que vai ser melhor para a turma. E eu vi um professor tentando dar a metade da sua aula em português. Eu vi um professor dando exemplos do Brasil, porque ele estava atendendo uma turma de brasileiros. Eu vi um professor respeitando o meu país. Então, você, professor, foi muito especial para a nossa turma, a turma 5, e todos os alunos disseram a mesma coisa, sobre o respeito que você teve pelos alunos do Brasil. Então, isso para mim assim, foi fantástico, genial. Na nossa cerimônia, isso foi tão importante que na nossa cerimônia de formatura, a carta que nos foi lida em português. Então, a gente percebeu um programa que tem muito cuidado, mas você, em especial, é um professor que representa os alunos brasileiros. Então, por isso a escolha do seu nome. Quando eu contei para minha turma no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, todo mundo ficou muito feliz que você tinha sido convidado e realmente a sua escolha não foi porque você fala português, foi porque você respeita de fato o povo brasileiro. Oh, obrigado. Obrigado mesmo. E isso é de Fico muito coração, eu feliz tenho que você certeza. me então. Isso, eu tenho certeza que muitas avaliações que foram feitas a seu respeito, aparece isso, porque eu fui uma das alunas que coloquei efetivamente isso na avaliação. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe as pessoas. Se conectar com... poder ensinar, antes de tudo, é ter conexão com elas. E quando que a gente consegue ter conexão com uma pessoa? Quando a gente mostra profundo respeito pela sua cultura, pelo seu povo, pelos seus costumes. E foi tudo isso que a gente viu por você. E aí, agora a gente quer conhecer um pouquinho do professor David. Daí depois ele vai contar que ele já morou no Brasil. Então, depois ele vai contar toda a experiência. Só que assim, professor, todo professor já foi um aluno. E eu não sei se algum dia a gente deixa de ser. Porque estamos em constante aprendizado como professores. Só que como alunos, cada um teve o seu jeito. Como que foi o professor David como aluno? Eu, como aluna, fui uma aluna muito travessa quando pequena. E aí eu sempre fui muito estudiosa, mas uma aluna muito travessa. Como que foi você? Eu quero que você conte um pouco para nós do aluno David. Oh, que legal. Bom, quando eu estava bem jovem, tipo o menino? Ou... Muito menino. Muito menino. Bom, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tinha uma história que foi... Bom, toda a gente tem histórias que tem coisas difíceis, né? Quando eu tinha 4 anos, meus pais se divorciaram. Então, meu pai e minha mãe, eles se separaram, mas meu pai queria ficar com a gente, né? Muitas vezes a mãe guarda os filhos e o pai vai embora, né? Mas meu pai, ele ficou. Então, quando eu estava indo para a escola, como menino, né? Eu estava morando em duas casas, né? Casa de meu pai e casa de minha mãe. Então, isso realmente foi a começo de entender o mundo, né? Porque eu não tinha uma casa. Foi a casa de minha mãe e foi a casa de meu pai. Então, isso realmente informou como eu me aprendi as coisas, né? Minha vida foi difícil para achar um lar, né? Por mim e para ter aquela constante. Você tinha 2 lares. Sim. Dos 2, qual era o que você mais sentia que era o seu lar? Era da sua mãe ou do seu pai?
Sim, e foi difícil, foi um conflito, né, entre de mim meu pai tinha uma cultura e minha mãe tinha outra cultura, né? Então, por mim, eu tinha que achar uma vida por mim mesmo. Então, durante esses dias, quando eu era um menino, eu estudei, eu tentei de fazer o melhor, né? Mas nunca, eu estava no seguro, né? Foi difícil para achar o que era por mim mesmo. Mas quando eu tinha 40, não, 40, um, um, 15, não, 14, 14. 14 anos, né? Eu tinha que Adolescente. fazer adolescente mesmo. Uhum. Eu fiz uma decisão. A cultura de minha mãe foi muito difícil. Ela nunca estava lá. A cultura de meu pai, ela sempre estava da casa e comia madrasta, né? Madrasta. Aham. Madrasta, ela é muito amorosa, coisa assim. E eu escolhi de ficar com meu pai e minha madrasta. E realmente Uhum. foi uma decisão muito importante para mim, para achar o que eu queria com a minha vida, né? Realmente, Uhum. essas coisas pessoais me informaram como eu seria um aluno. E foi Sim. deste ano, desta idade, que eu realmente tinha o desejo de estudar e um, um, para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Fazer uma Foi realmente. carreira, né, professor? Fazer Uhum. uma carreira. Sim, sim E a mesmo. sua Então, mãe e o seu pai moravam em cidades diferentes? não, mesmo cidade, de fato, mesmo Onde que bairro. era? Qual Foi cidade que de era? Boulder. Cidade, uma coisa. Você tá me vendo? Tô ouvindo, vendo e ouvindo. Era na Legal. mesma cidade, Ah, então. mesma cidade, né? De Boulder, Colorado. E Uhum. realmente meu pai mudou para uma casa no lado da escola onde eu estava indo, né? Era próximo, Frequentando. então. Então, Ficava uhum, próximo para você bem também próxima. estudar. Uhum, E aí você bem fez o mesmo. colegial. O colegial você fez onde? O colegial é de adolescente, deixa-me Até jovem, traduzir, antes da faculdade. antes de faculdade, tá. Antes Até da tipo faculdade. 18 anos, essas coisas. Isso. Eu fiz lá no Boulder, Colorado, chamado Fairview High School. Então, É uma escola, não era uma faculdade. não foi uma faculdade, antes de faculdade, chamado Antes da Fairview faculdade. High School. Nos Estados Unidos tem elementário, tipo as 6 anos até 12 anos. Daí você tem o médio, a escola O médio, médio. daí Aham. médio, né? Por 3 anos, daí você tem high Sim. school, que é por 4 anos. Então eu fui Por para 4 anos. Uhum. E E qual foi eu o fiz. primeiro? Pode falar. Oh, bom, por mim, uma coisa que foi muito importante por mim foi esporte, né? Então, eu fiz o futebol americano. Eu Ah, comecei você foi de... atleta? Uhum. Jogava? Sim, eu cheguei, eu gostei de esporte muito, né? Jogando futebol americano, né? Com helmet, como se diz, O sem, time? não foi o pé com o braço, né? Ah, Ah, sim, sim. Não essas era com o pé, coisas, era né? com o braço. Futebol americano. Sim, É futebol como vocês americano, têm né? o time aí de Ohio? Como vocês têm o time? Sim, a gente tem. Uhum. Como assim? Mas, bom, Você não jogava foi então tão com um bom, time. né? Tá, mas você jogava num time como esse. Isso mesmo. Uhum. Ah, E certo, então. então fiz isso e tinha muitos amigos assim, mas por mim, para estudar as coisas, foi importante para pegar. Eu realmente eu ganhei uma ideia o que eu queria ser. Daí o esporte foi no lado, né? Eu queria Uhum, eu sabia que a esporte aí era cair do fora, né? Eu queria ser uhum, o melhor estudante que eu queria, né? Que eu podia, né? com Podia ser. certeza. E você gostava de estudar, professor? Você Bom, gostava de estudar? gostei, né? Dependia
o tópico, né? Eu gostava de matemáticas, eu gostei de inglês, lendo essas coisas. A ciência foi mais difícil por mim. A biologia, nem tanto, né? Mas Era um sufoco. não foi, não foi. Também eu cantei, né? Eu estava no coral, então eu cantei, fez aquelas coisas divertidas também, então... Mas era o coral da escola, era da escola ou Sim, era dia da da escola, né? escola? Que Uhum, legal. E aí, uhum. como que, Então, assim, você terminou o ensino médio, como que foi a sua decisão para a faculdade aí? Como é que você decidiu o tá. seu curso? Tá. Realmente, por mim, eu sabia que eu gostava de matemáticas, né? E aqui, realmente, nos Estados Unidos, eu conheço um pouco do programa do Brasil, que você pode escolher para ir para uma universidade ou faculdade, não é? Tem alguns Isso, lugares onde você vai para fazer a faculdade ou você pode ir para uma universidade que tem muitas faculdades dentro, né? Realmente aqui isso. nos Estados Unidos, a universidade realmente o que todo mundo faz, né? Você vai para a universidade, vai tomar os cursos na universidade e vai escolher durante seu tempo lá. Você vai tomar os cursos gerais, daí durante aquele tempo você escolhe, você acha ou descobre A sua área, né? sua área que você gosta, né? Então, eu fiz uma aula de matemáticas, eu achava que eu iria ser um, engineer, não sei como falar Engenheiro? em engenheiro, Engenheiro? né? Sim, eu achava que eu iria gostar, mas eu fiz uma aula de matemáticas que foi muito Tão difícil. difícil? Foi tão difícil. Eu achava que eu sou bom de matemáticas de aplicação, né? Mas Aham. como se diz theory, terror theories, aquela coisa bom, que faz como que você pode aplicar as coisas antes, onde você cria a matemáticas, essas tipo de maneira eu não gostei muito. Então, não fiz tão bom com isso. Aí você desistiu de ser engenheiro. Sim, bom, eu não qualifiquei. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sempre queria. Eu tinha um pai que estava no negócios e sempre tinha uma ideia que eu queria fazer algumas coisas boas para pessoas. Engenheiro, por mim, não tinha tanto toca, né, com gente. Eu gostava de usar matemáticas para ajudar as pessoas, para ajudar os empregos, essas coisas. Então, por isso, eu tinha uma meta para entrar à faculdade de negócios. Então, a gente Sim. foi para a universidade, daí tinha que tomar algumas aulas. Um, teórica. Sim, isso Teórica. mesmo. Essa Alda, pessoa aqui que está teórica. escrevendo é a minha mãe. Dona Alda é a minha Obrigado por mãe. achar a palavra. Obrigado por achar a palavra que eu não sabia. Então, eu tomei as aulas para chegar e ser aceitado para a faculdade de negócios. Ok. A sua formação, então, é administração? É assim que vocês chamam aí? Como que vocês chamam? Bom, Ou negócios foi negócios mesmo? de administração, Administração. administração, Isso. mas o focal foi a finanças. Ah, Então, certo. eu realmente Com ênfase em queria, finanças. sim, queria realmente, ah, ah, sim, eu queria fazer as finanças e essas coisas. Eu sabia, bom, eu tinha algumas ideias de meus, de a faculdade com quem eu trabalhei, eles falaram para mim que eu devo escolher alguma coisa, porque eu queria pegar mestrado, pelo menos mestrado, talvez um doutorado, né? E pessoas Uhum. falaram para mim que quando você pega o seu formação, ou, como se diz, doutorado, o Gra- primeiro, né?
A graduação. Graduação, o Graduação. primeiro, né? Uhum. Graduação. Deve fazer algumas coisas mais duras, tipo matemáticas, coisas assim. Daí, quando você pega seu mestrado, deve fazer alguma coisa que você gosta um pouco mais, o que você gostaria, né? Eu queria Sim. trabalhar com pessoas, mas finanças fez uma base, né? Um alicerce para fazer essas Isso. coisas. Então, eu peguei o de finanças, daí meu primeiro, Curso de meu formação. primeiro, sim, daí meu primeiro emprego foi em finanças, né? Você Mas trabalhava em qual área, sabia que era, professor? Mas não era, você não era foi, docente ainda. Você não sim, era professor ainda. ainda não, eu não cheguei a ser, foi quando eu tinha 22, 23 anos, e meu primeiro emprego foi para vender, como se diz em inglês, em português, seguranças, Seguros? seguros, talvez, insurance. Prevenção? Seguros de prevenção, alguma coisa assim? Isso, bom, deixa me ver rapidinho como Era com você vendas. Era com vendas. vendendo as seguras para pessoas se alguma coisa acontece com o carro ou sua Seguros. casa. Seguro, sim. Tá bom. Aqui se chama seguros de patrimônio ou seguros de vida. Sim, seguros de Segura, patrimônio. seguradora. Seguros, segurador. Sim, eu fiz isso. Também algumas outras coisas vendendo carro, casas, real Imóveis, estate, né? Sim, corretor de essas coisas. imóveis. Corretor de imóveis, né? E Uhum. realmente foi uma interessante experiência, porque previdência, sim, a sua mãe, de novo, está me ajudando. Então eu trabalhei com isso por 2 anos. Realmente foi legal, porque eu comecei, foi um emprego, né? Foi uma firma que começou comigo, né? A Uhum. pessoa que me ah, que eu Você fiz iniciou parte a da firma. empresa. Aham, você Eu iniciou a empresa. 3 meses depois que começou. Então só tinha 3 pessoas naquele emprego, Uhum. naquela firma. O dono e a dona e eu. Só Aí meio nós que você três. ajudava a fazer um pouco de tudo. Uhum. Vendia, ajudava a administrar. Sim, isso mesmo. E a pessoa que começou aquilo foi um consultor, né, com o emprego chamado Bain and Company. É um consultoria que é muito famoso aqui nos Estados Unidos, chamado Bain. E ele saiu daquilo para começar a sua própria firma, né, para A própria começar aquilo. firma. Uhum. Uhum. E eu Tá. estava lá por Uhum. 2 anos para ver como que começou do início. E foi muito legal para ver como um Uma boa emprego começa, experiência, né? né? Boa experiência mesmo. Excelente. E aí tá, aí o professor fez graduação. Quando que você fez mestrado, doutorado, especialização? Como é que foi a tua caminhada depois da graduação? Sim, sim. Então, uma coisa que eu aprendi no primeiro emprego, que eu não gostava de trabalhar para uma pessoa que não é muito. Eu conheci um pouco como que é os níveis dos negócios, um, Uhum, e eu não queria trabalhar por uma outra pessoa. Eu gostava de ficar em controle de mim mesmo, o que eu queria fazer. uhum, Foi uma experiência boa, mas sabia que eu precisava ter mais experiência, mais certificados, né? Então, por isso uhum, eu fiquei pensando, eu devo pegar meu mestrado, mas é ok, né? Bom, uhum. eu nem falei, durante este tempo, antes de minha graduação, eu fui para o Brasil, né? Eu fui Ah, você veio antes para o Brasil, professor? Não sim, foi durante a sim, tua estadia como professor?
Não, foi durante a escola. E Então, aí, eu como é que fui para o aconteceu meu isso? primeiro ano. Bom, eu fui foi voluntário, né? Eu fui para ser um voluntário de serviço, né? De fato, eu fui um missionário. Então, eu fui para Uhum. o São Paulo para servir as pessoas e ajudar a fazer serviço, essas coisas. E fui no São Paulo por 2 anos. Então, onde você está mesmo? Santa Catarina, bem no Santa sul. Catarina. Tá bom, tá bom. Tá na Florianópolis? E isso, você conhece Florianópolis? É Não pertinho de conheço, Flor... não conheço, mas gostaria de conhecer. É muito lindo Ouvi falar Florianópolis. isso. De fato, hoje em dia mesmo, eu estava falando com um de meus amigos que mora lá também. O nome dele é Aham. Julian. Então, eu estava falando com ele. Ele mora lá agora. Gostaria de conhecê-la. Já está convidado para vir ao Brasil, vir a Santa Catarina, que a gente recepciona você e sua família aqui. Já está super convidado. Oh, É obrigado, muito viu? Eu lindo aqui, gostaria. professor. Muito Ouvi lindo falar. Florianópolis. Santa Ouvi falar. Catarina, a gente está passando nesse momento, Santa Catarina. A semana passada a gente passou por um ciclone chamado Oh, boy. Bomba, que Ok. estragou muita coisa aqui na nossa região. E há 2 dias, ontem e hoje, nós estamos passando por muitas chuvas, que Hum, alagou parte da região, estradas. Então, essas 2 últimas semanas para nós aqui do Sul foram bem difíceis, mas hum, a gente se recupera. Mas só para você entender como que está a nossa região. Então, essa região aqui tem sofrido muito, hum. porque provavelmente vocês não acompanham os noticiários, né? Mas do Brasil, Santa Catarina é um dos estados que mais sofreu nessas 2 últimas semanas Oh. com a ação do tempo. Eu devo olhar para as notícias, né? Tem muita destruição, muitas famílias Muita, sem casa, muita. coisas assim. Isso, foi, Isso é foi assim, ruim. 2 semanas, assim, porque a gente está nesse período de pandemia. Creio que vocês aí estão na mesma situação, né? Mas aqui está Sim. bem intenso ainda, o pessoal ainda em isolamento, retornando às atividades devagar. Mas Uhum. fé em Deus que a gente precisa passar por isso, né? Mas vale a Sim, pena sim, sim. quando vir ao Brasil, visite Santa Catarina, porque é muito bonito. E aí você veio Oh, para gostaria. o Brasil e ficou quanto Uhum. tempo? Há 2 anos. Também fui para o São Paulo. Eu morei em Aham, Interlagos, aquela área, mas também alguns lugares que foram mais, que tinha mais pobres, né? Eu morei no Santo aham. Amaro, alguns lugares lá, alguns bairros que foram um pouco perigoso, 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 perigoso. desculpe, Uhum. perigoso. Mas realmente conhecendo pessoas bem fiéis, bem humildes, né? Mas bem felizes. Por mim, abriu meus olhos, minha mente, porque pessoas não precisam de dinheiro para ser felizes. E eu conheci tantas Verdade. pessoas mais felizes do que outras pessoas com dinheiro e coisas da vida, né? Então foi muito especial para mim para conhecer tantas pessoas sofrendo, mas bom, uma pessoa uma vez falou para mim, os americanos, o que foi a frase? Eles moram, não, vivem para trabalhar. Os Vivem para brasileiros, trabalhar e os brasileiros trabalham para viver. bom, sim, para viver, né? Uhum. A meta é para viver, para ter Aham, felicidade. Os americanos realmente gostariam só para trabalhar. aham. Não sabem como ser feliz, né? Como os brasileiros, eles Uhum. gostam de Aproveitar. aproveitar da vida, Aproveitar. né? Uhum. Então, por mim, isso me ensinou muito, né? Eu lembro quando eu vi a favela por primeira vez. Bom, foi Como por que foi para mim. você? Como é que foi para você Eu senti sentir? doente. Eu senti doente, não sabia. Eu fiquei bem cuidado aqui nos Estados Unidos, né? Boulder, Colorado, Uhum, onde eu nasci, eu fui criado, um, não tinha isso, não tinha pobreza como eu conheci no São Paulo. uhum, E por mim, foi interessante durante os 2 anos, né? Quando eu cheguei lá, uhum, primeiramente, fiquei doente, fiquei pensando, oh, eu não gostaria de ir lá. Mas depois de 2 anos, eu conheci tantas pessoas especiais, não tinha aquele medo, né?
Sim. de aproximar aquelas pessoas. Eu gostei deles, eu Uhum. amei eles por eles mesmos, né? Eu lembro quando eu fui para cá de novo, eu fiquei pensando, todas as casas são grandes demais, então eu não gostei muito, né? Eu fiquei muito... Uma coisa eu lembro falando para meus pais, as ruas são sem ninguém. São, as ruas do Brasil tem bastante pessoas falando, andando na rua, falando com uns aos outros. Caminhando, Aqui, andando de bicicleta, sim, isso mesmo, mas barulho. aqui nem barulho, bem quieto, todo mundo está em casa fazendo coisas de videogames e computadores e essas coisas, achando um vídeo, um movie, alguma coisa assim, mas lá, quando eu estava lá, pessoas jogando na Diferente, rua, essas né? coisas, né? Eu E se gostei. você conhecer a nossa região, o nosso estado, professor, é bem diferente, assim. Eu sempre digo, o Brasil é um caldeirão. Cada região é muito diferente. Quando eu Uhum. fui também pela primeira vez a São Paulo, eu Sim. também me surpreendi. Eu nunca tinha visto tantos moradores de rua. Eu lembro que a primeira Uhum. vez que eu fui, eu fiquei com muito medo. E aí Uhum. depois, caminhando na rua e percebendo, tentando entender o modo de vida deles, eu lembro que eu até senti constrangimento com o medo que eu senti. Eu fiquei pensando, puxa Uhum. vida, por quê? Porque tudo que nos é novo estranha demais, nos Uhum. amedronta porque é diferente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi muito diferente para mim. Uhum. Uma das coisas que eu percebi que é muito diferente, me estranhou muito, quando você pedia uma informação, as pessoas andavam para te levar e te entregar lá naquele lugar. Eu lembro de uma Uhum. moça que andou 4 ruas, 4 quadras, para me levar a um endereço. Aqui não é aqui a gente ensina, mas não é natural acompanhar as pessoas. Então, Uhum. cada lugar É ele tem um certo. jeito diferente. Por exemplo, aqui, Uhum. aqui a gente tem um problema muito sério de segurança. Eu sempre digo, Uhum. o Brasil, ele tem tudo para ser um dos melhores países para se viver, só o que a gente precisa é melhorar a segurança. Se a gente Uhum. tivesse a segurança que vocês têm aí, nós seríamos muito mais felizes do que já somos. Uhum. Porque é um povo alegre, é um povo acolhedor, é um povo que recebe bem, é um povo que Uhum. compartilha. Só o que a gente precisa é mais de segurança. Eu sempre digo assim, o que eu trouxe daí? Essa cordialidade também, mas eu pude perceber que o meu país também é muito bom, porque geralmente, professor, algumas pessoas fazem intercâmbio e elas conhecem a natureza de um outro lugar e elas voltam olhando diferente para o próprio país. Eu não. Eu voltei cada Uhum. vez mais respeitando o meu país, Uhum. entendendo que as pessoas que eu tive contato aí respeitam também o meu país pela forma que ele é, mas que a gente tem pontos para melhorar. E só o que nos falta Uhum. aqui é segurança, porque o restante de tudo a gente consegue viver com muito pouco, que foi isso que você falou. Uhum. A gente tem Uhum. tudo, a gente é feliz, a gente trabalha para poder viver. Então isso é Uhum. bacana, poder perceber um olhar diferente, né? E aí, Sim. voltando lá para o mestrado, como que você escolheu o seu mestrado? Sim, então, eu cheguei aqui de novo. Bom, uma história, primeiramente, antes disso. Eu tinha um de meus amigos, quando eu estava lá no Brasil, ele Uhum. chamado, um, eu lembro dele, primeiro dele, não, Lopes. O Lopes. sobrenome foi Lopes. Ele Aham. era de Tocantins. E eu Tocantins. conheci-los, sim. Eu estava trabalhando com ele, tipo, voluntário. Ele era seguro, né? Cego. Cego. Cego, não enxerga. Cego. Mas, Uhum. sim. E ele não podia ler, não podia realmente fazer um, não podia fazer A higiene, uh, sim, ele não podia higiene, colocar aquilo dentro. Bom, como se diz? É tão simples, mas é difícil para falar. Quando você faz os dentes, né? Aquela coisa higiene, que a você. higiene. Sim, ele não podia fazer por ele mesmo. Ah, Foi, entendi. ele era sem o jeito de fazer as coisas simples por ele mesmo. E eu estava trabalhando com ele por tipo Uhum. 6 meses por aí e realmente fez um,
dentro de mim mesmo, eu gostaria ter na minha pessoa as qualidades de uma pessoa que eu queria estar comigo por a vida eterna, né? E interessante, Para porque eu sempre. cheguei Para para sempre. sempre. E Uhum. eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu achei uma menina que tinha as qualidades dele. Foi interessante, né? Então, realmente, o brasileiro, meu amigo, com quem eu trabalhou, as qualidades especiais dele, que ele era sem orgulho, né? Ele era Uhum. tão Humilde. feliz, humilde. Eu achei uma menina que tinha as mesmas qualidades. Então, por isso mesmo, tinha muitas coisas que eu ganhei do Brasil, mas isso mesmo, por mim, foi muito especial, porque que me deu a ideia, o que eu queria, o tipo de pessoa, as qualidades que eu queria comigo, né? Que Então, foi bom. interessante, né? Eu pensei de minha esposa, ela não parece como ele, coisa assim, mas ela realmente é muita especial e essas coisas. Então, eu tinha 4 filhos com ela, né? Mas Uhum. realmente me informou isso. Mas E, ok, uhum. fala. E que bom a gente poder encontrar pessoas parecidas conosco, né? É tão Sim. bom, né, poder lembrar, encontrar. E talvez foi um pouco disso que você lembrou olhando para a nossa turma. Sim. Te trouxe uma série de memórias de uma experiência muito boa que você viveu aqui com pessoas que foram importantes, como foi o Lopes para vocês. Uhum. E o brasileiro, Realmente. ele tem isso. Uhum. É mesmo, é real. Uma pessoa real, sem o É ato, de ou verdade, sem. é de verdade. É de verdade. A pessoa com quem você fala é realmente uma Uhum. pessoa real. Não tem aquela. Um, Faces, máscaras. sim, as máscaras assim. Uhum. Daí eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu, eu conhecia muitos firmas que começaram a ajudar as pessoas do Brasil a Uhum. ser para ajudar pessoas lá para pegar educação, né? E ficar com educação para levar o nível que Aham. o nível de educação para as famílias, essas coisas. Mas eu Uhum. conheci muitas pessoas do Brasil que não tinham oportunidade de ter isso, né? Eles moraram em alguns lugares sem a oportunidade de pegar a educação, um, Uhum. sem essas oportunidades. Então, eu comecei um emprego, um firme, né, para Aham. achar as pessoas no Brasil que não se qualificou por Pelas as condições de vida, né? sim, essas coisas. Então, comecei esse negócio para ajudá-los e achá-los e ajudá-los para ficar em. Não estávamos um, tentando para como se Você diz? ajudava elas no Brasil ou Para depois chegar ou no ponto onde eles podiam ah, ganhar o dinheiro dos firmes que preparar. ajudariam para Uhum. pegar a educação. Então, eu Sim. comecei isso. Um, Uhum. então, isso me informou também. Eu estava, eu comecei fui para o Brasil, comecei meu emprego mesmo. Daí me informei, se formei em Uhum. finanças e comecei um negócio próprio também. Então, Uhum. quando eu estava olhando para a minha vida, eu sempre gostava de começar alguma coisa, um emprego, começar alguma coisa. Então, Você eu estava gostava de pensando empreender, na verdade, né, professor? Você de gostava de sempre de aprender. inovar e começar algo novo que Uhum. gerasse oportunidade, né? E isso mesmo. Então, eu estava pensando, eu preciso pegar um mestrado onde eu posso aumentar esse desejo. Então, Uhum. como se diz em português, entrepreneur. Um, entrepreneur, nem sei como. Uma pessoa que começa coisas. Uma pessoa É que vai empreendedor. começar.
Empreendedor. Uhum. Empreendedor, sim, isso mesmo. Então, eu achei eu fui para, bom, escolhi estava olhando para algumas universidades que Uhum. realmente focalizam nisso. E achei uma faculdade chamada Babson. Babson é uma faculdade no estado de Massachusetts. E Uhum. foi a melhor faculdade de o que foi a palavra, a pessoa que começa as coisas? Empreendedorismo, empreendedor, Empreendedor, é a empreendedorismo. Babson College. Você se Babson formou? College é o melhor do mundo. É a maior É do o mundo no melhor segmento de do negócios e mundo. empreendedorismo, né? Uhum. Isso Você se mesmo. formou lá, Então, então. sim, eu fui lá e foi muito legal porque por causa das coisas que eu tinha no passado com o Brasil e outras coisas, eu cheguei lá Uhum. e eles me deram dinheiro para estudar lá, né? Não tinha que Verdade. pagar nada. Você teve apoio financeiro para poder estudar? Isso mesmo. Realmente eles tinham uma pessoa que queria ganhar aquilo, né? Uhum. Aquele bolso, né? Uma bolsa. Bolsa. Uma bolsa, Bolsa. uma Uhum. Uma pessoa para bolsa de ganhar. estudos. Bolsa de estudos. Sim. Uhum. E daí, depois de meu entrevista, eles criaram um outro. Então, eles tinham com esta bolsa Uhum. e criaram um outro para que eu podia ter uma De, outra pes... bolsa. de pesquisa, será? Era uma bolsa de pesquisa? Bolsa de estudante, né? Uma bolsa. Não, não foi pesquisa Não ainda, era né? pesquisa, era de estudo De mesmo. sim, isso mesmo, com um Uhum. mestrado, né? Então foi muito Uhum. legal porque o MBA aqui é muito caro. Eu não sei como que é lá, mas aqui, Deixa tipo, eu perguntar para você, o MBA aí para vocês é o mesmo que mestrado? sim, é É, mestrado focalizando né, de tá. negócios. Tá, porque para Masters, nós é assim, ó, graduação, sim. especialização, que é a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. Aqui tem 5 níveis. Ah, aqui tem. Não necessariamente tu precisa fazer depois da graduação a pós, que é a especialização. Você pode ir direto para o mestrado. Aqui você Sim, pode ir direto para o você tem mestrado. 5. É, Sim, sim. Aqui tem 3. Você vai se formar, daí você vai para o mestrado, daí e vai depois para o doutorado. doutorado, né? É, Então, aqui a por gente isso. tem uma intermediária entre a graduação e o mestrado. Ah, entendi. Oh, realmente a gente tem isso também. Vai para a universidade, vai fazer os turmas de coisas gerais. Durante seu Generalista. tempo, sim, Uhum. durante seu tempo na universidade, você escolhe, vai se vai especializar. Especializando. Especializando, Especializando, isso. sim, Já eu na graduação, né? especializei uhum, em finanças. Daí eu trabalhei Uhum. em finanças, daí fui para meu mestrado. E no meu mestrado, o MBA, eu Uhum. focalizei um, eu esquecendo a palavra de novo, é um, É empreendedorismo? empreendedorismo, isso mesmo. Bom, Aí então, você quando eu estudou quanto tempo de mestrado é aí? Aqui são 2 2 anos de anos. mestrado. 2 2 anos anos. também. Uhum, Você faz uhum, dissertação então, também no final? sim. Dissertação é o Uhum. trabalho final. Vocês fazem aí também, fazem defesa também? Em mestrado, a gente. Bom, o MBA, você não faz. Você só faz a graduação. Você não tem outra coisa. Uhum. Você só se forma, né? Sim. Mas quando eu Mas estava lá. aqui a gente tem trabalho. Aqui todos os níveis têm trabalho de conclusão de curso. Ok. No Então você. mínimo um artigo, depois dissertação, tese. Oh, sim. Ok. Então, é tipo. Bom, depende onde você vai, qual A área, a né? área. Uhum. Uhum. E por minha área, você vai tomar todas as aulas e Uhum. durante isso, você vai, quando você completa todas as aulas, você se forma, né? Uhum. Mas interessante, durante meu tempo lá, eu tinha a oportunidade de fazer as pesquisas, né? E, Uhum. e eu comecei a pensar, bom,
Se eu pegar meu mestrado, meu doutorado, eu vou ser um professor. E uma coisa que eu gostei muito é para ter controle por mim mesmo. Uhum. É chamado autônomo, Autonomia. 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 Uhum. E quando eu estava começando meus negócios, minhas próprias firmas, né? Eu Uhum. gostava do controle, a autonomia, né? Por mim Sim. mesmo. Que você E se autogerenciasse, né? Que você gerenciasse a sua própria vida e o seu próprio trabalho tendo liberdade. isso mesmo. Então, eu estava pensando, bom, eu posso começar um negócio de novo, ou eu posso fazer as pesquisas Uhum. e pegar meu doutorado e ter a oportunidade de ser livre naquela área também. Então, por isso eu escolhi de pegar meu doutorado. Porque Uhum. eu gostava da ideia de ficar em controlar de meu tempo, né? Sim. O doutorado você fez na Babson também? Não, não. Então, o Babson e a faculdade, eles só fazem O o mestrado. graduação e o mestrado, né? Tá. E aí Então, depois o doutorado, geralmente aqui a gente tem o orientador de mestrado, você teve também o orientador, aquele professor referência. uhum, sim. Bom, fala de novo só para ver. Vocês têm um professor que orienta o mestrado ou não? Um professor que é responsável por Só você uma pela pessoa, pesquisa? com Só uma. MBA você não tem. Com MBA você Tá. não tem. Com outros mestrados, sim. Em Entendi. outras áreas, o mestrado É, é um doutorado mais pequeno, né? é. Minha esposa, ela pegou o mestrado dela e ela tinha isso. É profissional, então, porque aqui nós temos duas modalidades: o acadêmico, que é o Sim, docente, e o profissional, que é para o mercado de trabalho. Tem dois tipos de mestrado aqui isso. também. Uhum. Então, de negócios, realmente é o segundo, né? Aham. É realmente É o o acadêmico. pratical. Bom, não, não O eu fiz profissional. sim, eu fiz o MBA profissional. Realmente, Aham. MBA é focalizado, a maioria, bom, eu não conheço um MBA que é focalizado de acadêmica. Geralmente, MBA aqui nos É Estados Unidos profissional, é é mercado. focalizado somente no profissional. Mas por Entendi. mim, abriu minha mente porque eu tinha oportunidade lá para fazer algumas pesquisas fora Uhum. das aulas, né? Sim. Um, por mim mesmo, comecei a ter um, Orientação? uh, bom, relação, não, nem sei Orientação com como, professores? orientação a outros professores, né? Para Uhum. conhecê-los e essas coisas. Então, eu decidi de continuar a aprender e fazer as pesquisas. Então, eu procurei algumas faculdades, ou universidades Universidades. que foram boas um, em, em negócios, pesquisas. Negócio e empreendedorismo. Uhum, isso mesmo. Então, eu achei um que é chamado Texas A&M, no estado de Texas. É próximo? E Era próximo onde você morava ou você não, mudou não, daí para um bem outro longe, lugar? né? É tipo Bem como longe. na Bahia para Santa Catarina, aquela tipo a Sim. distância, né? Ou, Uhum. Longe o então. Massachusetts está aqui e Texas está aqui, né? Então a gente mudou para lá, para o Texas, e a gente estava lá por 5 anos Uhum. aprendendo como pesquisar, né? Mas aí E você teve ajuda de algum, você teve ajuda de algum professor para que você sim, fosse recomendado para a Universidade do Texas, por um, exemplo? alguns, né? Eu escolhi um professor lá com quem eu tinha o, um, uma amizade que foi um professor Uhum. muito bom e ele me escritou uma carta que iria De recomendação. de recomendação para as pessoas, para a faculdade lá, a Universidade de Texas A&M. Daí eu entrei lá, aqui você tem pelo menos três
três letras, ou cartas que você precisa dar para os lugares. Aqui são duas. Aqui são duas. Né? Você tem que levar no mínimo duas de recomendação, falando um pouco sobre quem você é como aluno e um professor recomendando você. Isso mesmo. Daí você vai para fazer as entrevistas com as escolas, eles vão te escolher para ir para lá, coisa. E eu fiz isso, eu cheguei lá e eles me aceitaram, né? E no meu as pessoas que foram aceitadas para o programa foram 5 pessoas. Então foi eu e tinha outras 4 pessoas que estavam ensinando para pegar o doutorado, né? Doutorado. Então, Processo seletivo. Alunos que estavam participando daquele processo seletivo para entrar. Isso. Mas eles eram da sua universidade também ou de outras também? Bom, tem muitas pessoas, deixa eu ver se eu entendo. Tem muitas pessoas que vão aplicar para aquelas posições, né? E é muito difícil para entrá-los, mas... E eu não sei quantas pessoas se aplicaram para entrar no Universidade porque aqui, de Texas, né? aqui mais ou menos é assim, professor. Por cada edital, geralmente são 10, 12 vagas. Okay. Aí tem a quantidade de alunos que faz a concorrência, mas geralmente é uma média de 10, 12 vagas oferecidas naquele edital, naquele ano, para poder entrar. Então, aí vocês tem menos vagas, então, de entrada, de ingresso? Sim, sou 5. Sou 5 mesmo. E aí você entrou Entrei. Qual era a área do seu doutorado? Qual foi a área que você escolheu? Eu escolhi de management, negócios estratégia foi a área onde eu trabalhei. Realmente estratégia, olhando para o firme. Estratégia. Estratégia. Liderança estratégica. Sim, isso mesmo. É um nível mais alto, né? Olhando para pessoas, para complexo, entender... é um nível mais complexo. Mais complexo, né? E tem um outro nível disso chamado organization behavior. É mais como se diz? Psicologia. Psicologia organizacional? Psicologia. Isso mesmo. Tem pessoas que fazem isso. Tinha pessoas que estavam fazendo isso comigo, mas eu estava fazendo mais alto, né? Eram linhas diferentes. Linhas do programa. Sim, linhas de programa diferentes, né? Então a sua linha era estratégia. Estratégia é isso sua mesmo. Linha. E aí você estudou 4 anos? Foram 4 anos aí também? 5 anos. 5 anos. 5 anos de doutorado. Então eu tinha 2 anos de cursos. Daí, depois de 2 anos, você faz uma grande prova, tipo 2 dias de prova. É difícil demais. Então, fiz isso. Depois, você completem isso. Eles vão julgar se você deve continuar. Então, eles julgaram que eu devo continuar. E daí, tinha 3 anos de fazer as pesquisas, fazer dissertation. Dissertation. Como se diz dissertation? Dissertação. Dissertação. Isso. Para nós, dissertação, para nós é no mestrado. E no doutorado se chama tese. Interessante. Eu acho que é trocado, né? Aí é diferente, é ao contrário. É diferente, né? Então, dissertação, a gente fica... depois das provas, você escolhe seu professor e outros professores com quem você vai trabalhar para completar. Só depois dessa prova, dessa avaliação? Isso mesmo. Porque realmente, se você não se passa, né, aquelas provas, eles não acham que você pode fazer, você vai sair da programa, né? Daí depois disso você escolhe. Então, eu escolhi 2 pessoas para ser meus professores. Eles compartilham a responsabilidade. E seu grupo das pessoas, vocês têm pelo menos 4 pessoas. Tinha 3 pessoas de seu departamento e uma pessoa que era fora. Então, realmente eu tinha 3
quatro pessoas de meu departamento e os cinco foi fora. Então eu tinha isso por 3 anos e estava eu estava fazendo o meu um, Dissertação. como se diz a papel? Dissertação. Dissertação e também fazendo outras coisas de outras pesquisas e outros projetos, essas coisas. Sim, mas quando que você inicia na docência? Você já inicia enquanto estava cursando doutorado ou isso aconteceu depois? Ensinando os estudantes essas coisas. Isso, isso. Comecei depois das provas. Depois de dois Ah, depois anos, das provas. eu comecei a ensinar. Então, eu ensinei por 3 anos antes de se formar do doutorado. Então, eu estava ensinando os... Não ensinei mestrados, A estudantes graduação. mestrados, pessoas, assim, chamados seniors, as pessoas o mais nível antes de se formar. Então, a estratégia sempre é a último curso que pessoas têm que Nível. ter, Uhum. último nível, porque realmente a estratégia vai pegar muitos um, especialistas, né? Então, eu ensino Sim. pessoas de contabilidade, de marketing, de finanças, Administração. administração, essas coisas, né? Todo mundo vai Uhum. tomar ou vai atender minha aula, né? Por aquele semestre. Aí você terminou o doutorado e você continuou naquela universidade. Quando que o raio chegou na sua vida? Então, quando eu cheguei completando sempre esquecendo aquela palavra, dissertation, discoração, Dissertação. dissertação, desculpe, cara, Isso. desculpe todo mundo. Dissertação, quando você está completando a sua dissertação, um, você começa a aplicar para os outros lugares para ter Uhum. um emprego, né? Então, eu tinha Sim. oportunidades e eu apliquei para muitos lugares, assim. E foi interessante. Foi muito interessante porque eu fui para muitos lugares e eu gostava onde eu podia comprar uma casa. Mas não Uhum. gostei o departamento, não gostei da faculdade. Mas eu gostei da oportunidade de comprar uma casa. Tem aqueles Bairros. bairros que eu gostava, né? Uhum. Mas quando eu cheguei aqui, eu gostava da faculdade tanto, mas não tinha oportunidade de comprar uma casa que eu queria, né? Uhum. Que foi bom para minha família, mas no fim eu decidi escolher realmente o emprego que queria. Então foi a missão de Ohio University, Universidade de Ohio, desculpe, um, o que eles queriam fazer de fato quando eu estava Uhum. entrevistando, eles me falaram a respeito dos programas de Brasil. E Ok. eu fiquei O muito. professor David, a Sim, gente vai fazer assim, para a gente poder salvar essa parte da live, a gente precisa reiniciar, pode ser? A gente pode sim, sair para que pode. eu salve e aí você entra de novo? Pode. Porque depois a gente tem um tempo maior para contar bem contada essa história, tá? Tá, Pessoal, convido vocês a retornarem. Já estou saindo e o professor já entra, tá? tá. Olá, pessoal, retornando para a gente fazer a segunda parte da live com o professor David Boss, que tem um conteúdo incrível, é extremamente generoso, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fiz a formação ano passado nos Estados Unidos e ele, de fato, foi um professor que marcou demais a nossa turma. E ele já está chegando aqui, eu já vou aceitando ele aqui. Tudo bom?
Tudo bom? Eu estou ouvindo agora. Dá para contar boa parte da história. Então, conta para nós agora a gente vai para a Universidade de Ohio. Você contou que você fez vários processos seletivos e um dos seus critérios era poder morar em um local que você pudesse morar em um bom bairro, ter a sua casa para poder acomodar a sua família. Só que a gente pulou essa parte. Quando que a família entrou? Porque eu sei que você tem uma família linda. Eu estava vendo ali, quando você virou a câmera, tem um papelzinho voando por conta do ar, tem um desenho. De minha menina, né? Da menina. Então eu sei que você é uma pessoa, um professor assim extremamente apegado à sua família, que você é uma pessoa muito família. E aí quando que elas entraram na sua vida? Quando que a sua esposa entrou na sua vida e você se casou? Oh, bem cedo. De fato, depois de chegar do Brasil, eu encontrei minha esposa antes de se formar de minha graduação. Então, eu me casei bem cedo. Eu tinha 24 anos quando eu me casei. E hoje você Daí, tem dois filhos? Dois? quatro. Quatro filhos? Quatro Como que são os filhos. nomes? Como que são os nomes? Viu? Ó, Assim, as eles sempre, mãozinhas. os dias dos pais, eles sempre me dão um, os, como os mãos onde como eles crescem. Ok, O tenho cartão, quatro. o cartão das E, mãos. isso mesmo. Eu tenho um que tem 13 anos, 13 anos, o nome dele é Spencer. O Adolescente. segundo é adolescente. Uh, Naquela fase, oh, puxa. Mas a gente vai lutar, cara. a gente já Então, passou por isso e sabe como é, né? é difícil mesmo. Mas é um filho muito bom. Que Eu tenho lindo. mais um, é chamado Russell, em inglês, é Russell. Ele tem, Wilson, Russell, não, Russell, Russell, U, Russell. Russell, Russell. Uhum. Russell. Que idade que ele Em tem? inglês é Russell. Tem 9 e Russell. meia. Russell. 9 anos? 9 e meia. Uhum. Nove Aham. e meia. E tenho uma menina que tem 7 anos. O nome dela Uhum. é Eliza, ou Elizabeth. Eliza. Eliza. E, Uhum. e tenho um filho que tem 3 anos. O nome dele é James, ou Tiago. James. Uhum. Então Então, temos aí então quatro sim, crianças, cada uma em sua fase. Que bom, professor, sim, família grande, que bom, né? sim. Quando você contou a sua história, você não contou, você é filho único? Você contou que os Não, pais se separaram. sim, sim, eu sou filho de quatro, mais novo de 4 filhos. Ah, você também Eu tem, então tenho, você também tinha uhum, família grande. eu sou mais novo. Meu irmão tem anos e Uhum. daí realmente a minha família é a mesma coisa. Irmão, irmã, eu. Então são E quatro também. sim, Então, um dos princípios para você era poder escolher um local que você pudesse uhum, acomodar a sua família uhum. em uma casa de um jeito confortável. E aí, por isso também a escolha por Ohio? Sim, por isso, realmente a gente queria ir em um lugar que era. Eu não queria ir para uma cidade grande, né? Eu queria ir Uhum, para o Nova York, coisa assim. Eu gostava de ir para um lugar que foi bom para a família. sim. E aí você Uhum. entra na Universidade de Ohio trabalhando como professor. Foi diretamente como professor? Sim, aqui tem 3 níveis, né? Um chamado assistente. ah, Ah, Isso você não tem o que nós chamamos tenure. Quando você se ganha o tenure, você não, eles gostam de você, eles aceitam de você, não, você não pode ser tirado, né? sim, efetivo. Tenure efetivo, né? Para nós é Então, primeiro efetivo. essa assistente, eu cheguei aqui assim, mas Uhum. ano passado eu ganhei o tenure, ou eu sou associate,
um, a segundo nível, chamado Sim. Associate. E daí o nível final é chamado sou professor, ou professor cheio. Então você tem você é o líder daquela Sim, é o faculdade. nível 1, 2 e 3, como se o 3 Sim, fosse o maior nível. Você isso hoje está mesmo. no 1, 2 ou Eu 3? sou dois. Sou C2. dois. E o que Cheguei a você um. entrou com um, aí esse título que você tem, esse prêmio que você recebeu, também Uhum. tem a ver com esse segundo nível ou não? Sim, eles você está falando que Do prêmio Nandola que se pronuncia? né? Ou Sim, não. Nândola? De fato, o Nandola é uma coisa um, separada. Outra coisa, Outra separada. coisa. Uhum. Você ganha isso se você está fazendo coisas boas, Produzindo. produzindo essas coisas, né? E Uhum, todas as faculdades têm essas bolsas, e daí os títulos que você vai ter uhum, na sua, no seu título, né? Então, por sim. mim, porque meus primeiros 4 ou 5 anos eu ensinei, eu tinha alguém alguns como se diz, award, Estagiários, não? certificados, pessoas, Ah, tá. eu fui para eu ganhei, eu fui uma pessoa que foi escolhido porque eu fui o melhor ensinador da faculdade. Eu não sei qual é a palavra, você ganha não sei, Um prêmio por isso, como um prêmio, melhor. sim, Você foi sim, qualificado como um sim, dos melhores ou uhum. como melhor, aí você recebe esse prêmio. Sim, E aí recebi isso, um cartão. e pode receber esse prêmio, professor, estando no nível 1, 2, 3, ou esse prêmio é só de um nível específico? Realmente você pode receber este award, essa coisa, um, Esse prêmio, este prêmio no qualquer nível. em qualquer Então, nível. então quando eu uma assistente, né, um, Assistente. Uhum. eu ganhei isso. Ganhei isso 2 vezes, né? Ah, é a segunda vez que você recebe, então, esse prêmio. Uhum. E por causa disso, e também eu fiz as pesquisas, e eu um, foi publicado, meus projetos foram publicados nos Uhum. jornais altas. Por causa disso, eu apliquei por ser um professor na Angola, né? Eu apliquei isso. E eles Entendi. me escolheram para ser isso. Então, eu vou ser o professor na Angola por 3 anos, pelo menos 3 anos. Daí se eu continuo a ser Se bom você com se ensinamento, mantém a produtividade, você pode receber ele novamente. Então, isso de mesmo, tempos em tempos há uma avaliação isso, para uhum, poder ser titulado. E isso aí, mesmo. quando você entrou, então, hoje, o programa que você participou, que ministrou aula para nós, foi o programa, é um programa vinculado à universidade ou diretamente à escola de negócios? Escola de negócios, Hoje você atua, então, dentro da universidade na escola de negócios. isso mesmo. Há quanto Uhum. tempo você atua? Oh, desde o primeiro dia. Então, eu fui aceitado para ser um professor nesta faculdade da Escola de Negócios. Então, Da Universidade de Ohio. isso mesmo. Então, meu título é o professor de negócios de estratégia dentro do faculdade de negócios, dentro da Universidade Uhum, de de Ohio. Ohio. Isso Quando você mesmo. lembra daquele David, aquele menino que lá atrás ficava pensando que por si só tinha que chegar a algum lugar. Quando você olha para o lugar que você chegou hoje, do que você mais se orgulha, professor? Porque a gente tem uma história linda, né? Só a gente Uhum, sabe as nossas dores, o quanto a gente passa. E assim, eu também olho para minha trajetória e fico pensando de quantas coisas eu abri mão para uhum, poder
é Uhum. ter o certificado que a gente tanto deseja. Do que você mais se orgulha de ter conseguido? Que Oh, parecia que puxa vida. talvez que fosse bem difícil. E aí é uma pergunta Puxa, bem profunda. isso mesmo. O que realmente, o que é uma coisa que eu olho para que mostra que eu tenho sucesso. Realmente isso. Uma coisa que Isso. eu posso, uma coisa que eu olho e falo, eu tenho sucesso na minha vida. É minha família. A Isso família? mesmo. Família. Um, um, sem a família, sem minha esposa e meus filhos, eu não seria feliz nada. Porque eu me casei tão jovem, tinha uma Uhum. esposa que estava no meu lado o tempo inteiro. Que lhe E se, ajudou, né? uhum, e se ela tivesse isso, não podia Não ser seria onde eu estou. completo. Não, Não, e não seria completo também, né? isso. Então, é uma coisa que eu aprendi no Brasil mesmo, que isso é mais importante, né? E realmente eu olho para o meu tempo no Brasil e se realmente criou dentro de mim as valores mais importantes que fazem os alicerces, ou base desse sucesso que eu tenho, né? No meu Verdade. emprego. Então, por mim, isso é uma coisa que se se eu puder ajudar meus filhos a ser melhor de mim, isso seria o sucesso, O realmente. melhor valor que você pode ensinar para eles Uhum. são esses princípios, né? E que bom, Isso mesmo, esses é princípios, né? realmente. Uhum. E você não sabe como eu me sinto como brasileira e provavelmente como as pessoas vão se sentir e estão se sentindo ouvindo isso, porque realmente isso é o mais importante, professor. Uhum. Uma vida com qualidade é uma vida que a gente tenha tempo de estar com as pessoas que a gente ama, que Uhum. fazem sentido e que fazem bem. Então, nenhuma carreira brilhante é completa quando a gente esquece aquilo que é mais importante para a gente, né? Que é a base, que é Uhum. a estrutura, como você, o alicerce, que é a palavra que você gosta de usar, é bem isso. Minha mãe está dizendo assim para você, ó, a família é um bem maior. É uma expressão que Isso, a gente usa aqui, que significa a coisa mais sagrada, aquilo que é isso. muito importante. Então eu fico Uhum. muito orgulhosa de ouvir e de perceber, e realmente, entende? Você é diferente. Quando eu digo que dentro Obrigado. do corpo docente você apresentou elementos, é porque você tinha muito isso, de essência, a gente chama essência. Esse Uhum. nível de verdade, de transparência, de se conectar, de gostar de pessoas. Sim. Porque para ser professor, antes de tudo, você precisa gostar de pessoas e querer o bem delas. Porque nós Uhum. somos instrumentos, mediadores, que Realmente ajudamos é pessoas a chegar nos lugares que elas mais desejam. E eu fico muito interessante. honrada de ouvir isso. É interessante que você fala isso, porque, por mim, a, a ser um professor é uma maneira de ajudar outras pessoas, né? As pesquisas, você faz coisas com você mesmo, você vai ficar Uhum. no computador fazendo as coisas estatísticas, assim, mas Que quando é você é um solitária, professor né? Ela é solitário mesmo, solitária. A pesquisa é muito solitária. isso mesmo. Por mim, eu realmente gosto de aplicar aquelas coisas Sala que de eu aula. aprendo para pessoas, para ajudá-las a ser pessoas melhores. E por isso eu gosto do, da área especialista de mim, porque a Uhum. contabilidade, por mim, eu não estou ajudando pessoas a ser pessoas que Melhores. vão tocar outras vidas. Eu iria Uhum. ajudá-los a como fazer o débito e crédito. Mas, por mim, é legal para ficar com pessoas como você e os brasileiros que vêm para cá e ajudá-los a ser melhores, melhores líderes, melhores pessoas, melhores um, Seres humanos. esposas. Isso Me- é, mesmo. nós nos tornamos melhores em todos os nossos papéis de vida, porque somos pais, mães, esposos, esposas, professores, filhos, irmãos. Isso. E é uma vida que vale a pena, entende, professor? Eu também concordo totalmente com você. É isso que faz sentido.
É Isso, esse que é o oxigênio que nos faz levantar e nos move para ir para uma sala de aula todos os dias. É olhar para isso. aquelas pessoas e entender que cada um é uma vida, Uhum, cada pessoa é um sonho e cada uhum. pessoa deseja realizar algo. E nós estamos lá para fazer isso. Então, você faz ideia daquelas 60 pessoas que estavam na sua turma em setembro? Quantos Isso. sonhos tinham? Quantas pessoas daquelas Sim. realizaram o maior sonho da vida, indo viajar e fazer aquele intercâmbio? E eu fui É uma uma... delas. O que significou para mim estar lá com vocês? Você não faz ideia. Oh, obrigado. Realmente, por mim, a gente não sabe isso. Interessante, eu falo para pessoas, meus estudantes, né? Que Uhum. realmente a gente não sabe como você toca outras pessoas' vidas. Uhum. Impacta, né? As, O quanto você impacta. impacta. Você não sabe se impacta até você morre. As pessoas não sabem a Uhum. diferença que Uhum. eles fazem na vida das outras pessoas até eles morrem. E no funeral, pessoas falam o que ele fez na vida para ajudar tantas Professor, pessoas. você pegou a essência do meu projeto. Entraram aqui já. Eu não sei se ele está aqui. Se o Mário tiver aí, levanta a mão. Eu vi que ele entrou aqui, que ele foi meu professor na graduação. Há 3 semanas atrás, quando eu pensei nesse projeto, dessa série de lives chamada Ao Mestre com Carinho, significa ao Sim. professor com carinho, foi justamente isso. A Hum, primeira pessoa que eu consegui entrevistar foi a minha primeira professora. Você faz ideia do que é isso? A sua primeira professora, quando você era pequenino, que te ensinou a ler e escrever, aham. ela, com quase 80 anos, foi a professora que disse assim: não, eu faço uma live contigo. Uau. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E eu fiquei Ah, pensando assim: eu não quero perder isso. Eu uhum. quero que eles entendam em vida o que eles significaram para mim e tantas outras pessoas. Porque muitas Obrigado. vezes a gente acaba não recebendo esse retorno, porque o tempo passa, porque não dá Uhum. tempo, ou talvez alguns por constrangimento. E eu fiquei pensando: não, eu quero preparar essa série para que eles sintam efetivamente o valor e o impacto que eles geram. E até porque eu sou Hum, professora também, e eu sei exatamente que a nossa conduta, a nossa postura, aquilo que a gente fala tem poder, tem um peso uhum. enorme na vida do nosso aluno. Ajuda ele a criar uma coragem absurda a fazer Uhum. coisas que talvez ele não acreditaria fazer sozinho. Uhum. Então, eu sou professora porque amo ser professora, não é porque me formei lá atrás que tenho formação, não. Eu atuo porque eu acredito na educação, eu Uhum. acredito no poder de transformação, e eu queria poder apresentar para as pessoas aqui alguns modelos e exemplos de professores. E aí foi quando a gente lhe escolheu. Então, que você saiba que você para a turma do Brasil, é esse professor que Oh, que mostra que bom. gosta de ajudar. Tem um outro professor que me gerou muito impacto aí, de todos eles. Como que é o nome do reitor? Aquele que deu a nossa primeira aula, como chama ele? Eu esqueci o nome dele. Hector? Eu nem sei. Nem lembro. O primeiro, dentro do programa, Sim. O o nome que dele é ministrou a Tim? primeira, eu acho que ele é um dos professores catedráticos, aí, eu não sei como chama. O Hoje primeiro professor seria que o abriu o programa. que abriu o programa Ai, não é para o vocês ou Reynolds. Para antes? nós, para nós. Para vocês. Podia, ele é alto e velho, Não, não ele é? é baixinho Ele é e mais baixinho. velho. É mais velho. O John Nobles? John, John. Uhum. Nobles, aham. para você entender o nível de ajuda e o nível de generosidade, a Uhum. Amy entrou em contato comigo porque eu tinha É. pedido Aham. orientação sobre como era possível fazer um doutorado nos Estados Unidos, porque eu Ok. ainda estou nessa fase de doutoramento. Sim. Antes de eu chegar ao Brasil de volta, eu nem tinha chego ao Brasil, a Amy fez contato comigo porque ele pediu que ela me procurasse para ver qual era a minha necessidade, no que ele poderia ajudar. Oh, wow. Isso é ser professor. Isso é ter Uhum. respeito por um grupo que você recebe na escola de negócios. Então eu fiquei assim, ó, impressionada
com o nível de generosidade, de ajuda, porque todo mundo que estava ali queria ajudar todo mundo de alguma forma, para que fossem melhores, para que tivessem mais formação, e eu achei incrível, assim. Então, sou muito Isso. grata à Universidade de Ohio, à Escola de Negócios, pela forma como nos recebeu. Que E aí eu bom. percebo que o time era mais ou menos assim, todo mundo pensa da mesma forma. E quando a gente É um encontra motivo. isso, é muito importante, porque daí a gente entende por que se faz uma educação de qualidade. Uhum. Uma das coisas que mais me impressionou, professor, eu trabalho no âmbito privado e não nas escolas, não é na esfera pública, é privada, então assim, acaba que a gente tem menos condições de ter algumas estruturas, infraestrutura física. Quando eu vi as salas de aulas de vocês, com bancadas, em formatos auditórios, eu fiquei extasiada. Eu Oh. pensei, puxa, como seria se a gente tivesse condições de oportunizar para os estudantes brasileiros essa estrutura? Uhum. Eu vi cada estudante no hall, no corredor, e eu cheguei, eu desenhei para os meus alunos, era assim, ó, era um corredor largo, com tapete, tinha Uhum. tapetes, carpê, E. tinham sofás como se fossem sofás de casa. Uhum. Aqui não é assim, é bem diferente. E eu via cada aluno com um iPhone na mão. Uhum. Eu fui na cantina e eu vi um estudante pagar um ticket com um valor muito simbólico e ter toda a alimentação que ele podia ter. Eu fiz um vídeo de 5 minutos. E eu fiquei pensando, Oh. puxa vida, como seria se o nosso estudante do Brasil pudesse ter essa condição de alimentação? Porque às Uhum. vezes não é assim, professor. Às vezes o aluno aqui, ele precisa escolher se ele usa aquele pouco dinheiro para comprar o Uhum. livro e o material, as Uhum. cópias, ou para Uhum. fazer o lanche no intervalo. Isso. Então eu fiquei pensando, meu Deus, como seria poder trazer esses estudantes aqui? Porque todo mundo merecia ter uma experiência dessa. Isso mesmo. Que Você não legal. chegou, você Bom não para chegou a você. visitar. Oi? Assim, é bom para você que você gostaria de fazer essas coisas para ajudar outras pessoas. E realmente, por mim, obrigado por pensar para a gente, né? É tão especial que você fez isso por sua primeira, primeira Professora. professora. Ela te ensinou o quê? A ler e a A ler. escrever. Ela Oh, pegou que legal. na mão, Oh, que sabe? Ensinar, legal. pegar o lápis. Então, Oh, assim, uau. e aí nessa série de jornadas a gente passei pelos meus professores de graduação, Sim. pelos coordenadores de curso, por quem me deu oportunidade para ser uma professora que foi a minha coordenadora do curso de graduação. E quando a Uhum. gente percebe, da mesma forma que a sua história, sempre tinha um professor por trás, apoiando, É mesmo. né? É No mesmo. meu caso também, né? A gente entra no Uhum. mestrado, tem um professor, a gente entra no doutorado por recomendação de um professor e sempre está ali posto um professor, né? Que Uhum. é referência, que auxilia. Você lembra de algum professor que você pensa assim, puxa Uhum. vida, esse professor marcou a minha vida e mudou a minha história? Você lembra de um professor seu? É interessante, porque quando eu comecei meu doutorado, eu comecei a escrever e eu pensei de minha professora quando eu Uhum. tinha 13 anos. Ela me ensinou como fazer uma parágrafa, como se diz em português? Ok, você pode, como escrever o primeiro parte, né? Um, Introdução? Parágrafo? sessão, parágrafo, Introdução. né? Ela me ensinou só como fazer um parágrafo. Então eu liguei ela ela não estava lá. Então eu deixei uma mensagem por ela e a, agradeceu ela, Agradecendo. agradeci ela por me ajudando como saber escrever. E ela eu nem falei com ela, mas ela me ligou em volta e deixou uma mensagem. E ela Uhum. fiquei tão grato porque tinha uma pessoa que ela tinha tantos estudantes e uma pessoa que estava pegando o doutorado. Liguei Uhum. para ela para agradecer ela, ajudando-lhe como aprender a escrever. E E por provavelmente, isso.
Uhum. E provavelmente quando você recebeu isso de ela lhe atender, você ficou extremamente honrado. E é Uhum, assim que os nossos alunos se sentem quando a gente aceita um convite como você aceitou hoje. uhum, Porque muitas vezes, professor, o aluno fica pensando assim, puxa, é tão distante, nossa, eu não vou pedir isso, eu não vou fazer contato, porque está uhum. muito distante, não. O professor, que é professor, ele está sempre próximo. E muitas vezes o aluno Uhum. perde a oportunidade porque não tem coragem. Você pensa Isso. que eu não fiquei pensando, meu Deus, eu vou mandar uma mensagem para ele pedindo para fazer uma live. Como que ele vai entender isso? A primeira coisa que eu pensei, o não, eu sempre vou ter Hum, na vida para qualquer coisa. O que eu vou lutar é para ter um sim. E estamos nós aqui fazendo uma live. uhum. É E bom, eu, obrigado por me convidando, né? Isso foi muito especial para ver, para receber sua mensagem do Facebook, tá? E para saber que eu podia comunicar algumas coisas, minha história, algumas coisas com que me... certeza, professor. E mais do que isso tudo, é poder trazer uma mensagem para tantas outras pessoas que vão assistir. A gente tem um problema de falta de energia, as pessoas estavam preparadas para assistir a live, acabou que acabou a energia, né? Mas depois, Uhum, como fica salvo, as pessoas vão assistir e mostrar, isso mostra para o aluno que a gente precisa ter coragem. E como professores, a gente tem que mostrar isso. Eu isso não mesmo. posso ensinar para o meu aluno a ter coragem, a lutar pelos objetivos se eu não fazer. Então eu penso que Uhum, quando eu tenho uma iniciativa de fazer qualquer tipo de projeto, eu estou uhum, ensinando ele que ele pode fazer isso também e deve. Porque uhum, tudo que a gente não pode deixar o tempo passar sem que as pessoas saibam aquilo que elas significaram. Como você uhum, falou, não vale a pena no funeral fazer a biografia mais linda que aquela pessoa possa receber, porque ela precisa efetivamente receber essa biografia em vida. uhum. Isso mesmo. Acho que, acho que é o Eu, melhor jeito. eu acho que nós somos, um, não sabemos a influência que a gente tem sobre outras pessoas. A gente não E, faz né, ideia, a gente não né, faz tenho ideia ideia. E do quando tamanho. pessoas, seus estudantes ou qualquer relacionamento que você tem, é, se começa de falar uma agradeção, alguma coisa para você, Uhum, ajuda tanto. E realmente você se pensa, por essa razão eu estou fazendo assim, né? Quando a vida fica duro e os pesos são bem um, difíceis. difíceis, Uhum. você pode lembrar que você tocou uma vida aqui ou ali e você realmente tem a coragem para continuar. Então, Importantíssimo. E isso mais do que mesmo. isso, a coragem para começar, para Isso. se aventurar, para fazer algo diferente, para poder entender que a pessoa é merecedora. Porque se o teu Isso. professor disse que você merece, você não vai questionar, você vai dizer, se ele disse que você pode, você vai acreditar. Então, se a gente perceber na história da nossa vida, sempre teve um professor dizendo, vai que Uhum. você pode. Isso também é para você. E aí agora Isso. vamos falar um pouquinho, então, para a gente caminhar para o final, Sim. como que é dar aula em turmas estrangeiras? Como é que você se sente sendo escolhido para ser um dos professores para dar aula nas turmas que vêm para o seminário de coaching e liderança? Oh, que bom. Quando eu cheguei aqui e eles falaram para mim que eles tinham algumas turmas dos brasileiros, eu fiquei muito animado. Eu sabia que eu tinha que ter qualificações e o que vocês fazem no fim de todos os um, de todas as aulas, você faz um, Avaliação. Uhum, avaliações, né? Eu queria sempre pegar avaliações bons para que eu podia, né, um, uhum. conhecer vocês e ensinar vocês. Então, quando eu fui convidado para usar, bom, para usar a minha língua em qualquer jeito, né, um português, mas para Uhum. ensinar pessoas um país que eu amo, né, eu fiquei tão feliz. E realmente, isso é uma coisa o que se eu não tivesse, minha obra seria, ou minha,
meu profissão não seria tão bom como que é. Então, eu gosto de ficar com os brasileiros tanto. Que bom. Então, por mim, realmente é é- estrela, né? Brilhante na minha profissão para ter a oportunidade de ensinar os brasileiros. Acho que o Lopes nos ajudou muito. Ele deixou Sim, uma chama acesa dentro de você, sempre isso pensando mesmo. sobre o povo brasileiro. E que bom que você nos olha dessa forma, que bom que você nos respeita, porque isso nos encoraja a Isso. sermos pessoas melhores, a tentar construir uma nação melhor, a Uhum. lutar por um desenvolvimento que a gente busca constantemente, né? Somos um país ainda em constante desenvolvimento e na busca pelo desenvolvimento, mas temos muitos profissionais bons, muita gente boa, muita pesquisa boa. O Brasil tem muita coisa boa e que bom que a gente pode apresentar isso. Então, eu queria que Obrigado. nesse momento você deixasse um recado para a nossa turma. Eles foram convidados, alguns eu vi que já entraram aqui e te deram oi, professor, colocaram os nomes, a gente não consegue ler todos, mas que você deixe um recado carinhoso para a nossa turma, aquela que você esteve em setembro de 2019. Oh, que bom. Eu realmente, uma, eu tenho a oportunidade de ensinar muitos, como se diz, Povos. povos, mas realmente eu vou lembrar sua, porque sua foi muito especial. As pessoas com quem eu ensino foi setembro passado. Setembro. Setembro passado foi muito especial para mim, porque vocês queriam estar lá, queriam aprender, realmente quer, queriam aplicar as coisas que nos ensinaram vocês. E por mim foi muito especial porque vocês foram tão atentivos, né? Atentativo. E seus sorrisos e seus Atenciosos. atenciosos, isso mesmo. Um, e obrigado para todo mundo por sua paciência com a sotaque e o vocabulário assim, mas É ótimo, é ótimo. obrigado. Mas por mim foi muito especial para ficar com uma turma, um grupo que queriam estar lá, tinha paixão para aprender e que tinha humildade para aplicar as coisas que a gente estava tentando de dar para vocês e vocês perceberem e aplicarem as coisas nas suas vidas mesmos. E isso nos dá tanto felicidade porque realmente vocês gostariam de estar lá. E por mim, seu turma, seu grupo foi um termo que um grupo que eu vou lembrar para Para sempre. sempre. Isso Que mesmo. bom, professor. E eu sempre digo que todo sentimento na relação de professor e aluno é sempre recíproco. Eu sempre digo Uhum, o que você sente como professor, efetivamente é aquilo que a turma sentiu. Isso para mim é uma premissa, uma baliza para a minha vida como professora. Aquilo que eu uhum. saio sentindo sobre aquela turma que eu estive naquele semestre, naquele ano, é efetivamente aquilo que eles saem pensando sobre a professora Cibele por todos os anos da sua vida, porque eu sempre digo que uma relação de professor e aluno, ela não se encerra quando o curso acaba. Uhum. A minha mãe sempre diz assim, Cibele, mas você nunca vai ter ex-alunos, porque ele deixa de ser teu aluno, daqui a pouco ele te procura por uma outra coisa e quando ele já se forma ou quando já terminou, no outro ano ele traz o filho para ser aluno. E eu sempre Uhum. digo que professor não é como uma empresa, não é como outras áreas que têm ex-clientes. Quando você é professor porque você ama, você nunca vai ter um ex-aluno, porque eles Uhum. passam a ser teus colegas de trabalho e eles sempre vão levando o teu nome. Eu sempre digo que o aluno, ele enobrece o professor. Bom, espero que sim. E o aluno, um aluno que tem essa visão é uma aluna boa, uma aluna boa. E por Isso. você, para pensar essas coisas e ter o seu gratidão por a gente é tão maravilhoso. Aí eu obrigado por pensando da gente. Realmente isso é Que muito bom. bom. Acho que gratidão, professor, para a gente poder encerrar. Quando você fala sobre a sua família, que é o bem mais precioso, que é o que mais Uhum, importa, e quando a gente fala sobre gratidão profissional,
São dois sentimentos assim que são muito importantes para o ser humano. Saber escolher o que vale a pena para ele na vida. E segundo, ser grato todos os dias por tudo que ele tem. Acho que a melhor fórmula é a melhor equação com o melhor resultado de sucesso para uma vida. Deixa eu ler só um recado para você, porque se eu não ler esse recado, depois eu vou ser cobrada em casa. Minha mãe está dizendo assim para você. Fala para ele que a nossa família é grata pela oportunidade e por você ter sido um professor acolhedor e que quando vir ao Brasil, se quiser, será muito bem-vindo em nossa casa. Abraços e Obrigado. que Deus abençoe. Oh, que bom. Obrigado. Muito obrigado para você, para sua mãe e todas as pessoas aqui. Ok, professor. Olha só, eu queria ver você, mostrar a você o que eu tenho na minha... Esse é seu escritório? Meu escritório de casa. E isso é o que eu comprei no Copacabana, quando a gente visitou, e tinha muitas pessoas que estavam lá fazendo as pinturas, né? Pinturas? E eu Uhum. tenho isso, isso é a Quando favela você... de Da Rocinha? olha só, lá em cima tem como se diz? O A Cristo, né? imagem? O Cristo. Quando você Aham. olha, professor, para essa imagem da favela, Não, do que você eu mais não lembra? imagino, eu não imagino uma favela, eu imagino uma, um Um tempo aglomerado de especial de minha vida. pessoas, Uhum. um aglomerado de E, pessoas que vive todos os dias tentando ser feliz. Quando eu olho para essa oh, imagem, é isso que eu lembro. Da é forma como eles realmente, têm. realmente é por mim, eu olho para isso porque me dá lembranças tão boas. Bom, você sabe, faz 20 anos que eu fui para o Brasil. Faz 20 anos. Por causa da educação e sendo casado e os filhos, essas coisas, nunca Uhum. tive a oportunidade de voltar. Mas gostaria de ir um dia, voltar um dia para ver o meu povo, realmente. Voltar para um lugar também chamado seu, né? Então, tenho a Uhum. certeza que você vai ser muito bem-vindo e tem muitas coisas que dá para fazer, professor. Principalmente vocês, né? Eu fico pensando, se a turma brasileira vai ao Ohio, por que que o Ohio não pode vir ao Brasil ministrar para a turma brasileira? Então Isso mesmo. tem muita coisa que dá para pensar. É, Lança as sementinhas aí, porque o programa, ele também pode, de alguma forma, a delegação do programa vir visitar o país. A gente Isso tem seria muito bom. muito. Boa ideia. Olha só, o IBC acabou de lançar uma faculdade. E aí tomara que depois o Zé assista ou alguém da equipe do Zé. Nós temos a faculdade agora, IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, com os primeiros cursos. Como seria Ok, a legal. gente poder, de alguma forma, trazer essa experiência para o Brasil também? Então, eu sempre digo que nada é impossível. Isso Precisam seria ter muito legal. ideias para ser Uhum, aprimoradas, para gerar inovação. Quantas uhum, pessoas gostariam de ter e receber esse conteúdo que vocês nos entregaram aqui no Brasil? Quantas uhum, pessoas não conseguem se deslocar até os Estados Unidos para poder ter isso? Então, eu tenho certeza que vocês seriam, com um programa no Brasil, muito bem recebidos. Então, dá para trocar figurinha, coloca isso na mesa de reunião aí no programa. Desculpe, o que você falou de novo? Desculpe. Oi, tá ouvindo? Ah, Sim. travou, né? Eu disse que dá para fazer muita coisa, Uhum. fazer um projeto e de repente dá para vir Isso ser seria aplicado muito em vários legal. países como o Brasil. Uhum. Se vocês tivessem a oportunidade Bom, eu vou falar agora para as pessoas do programa. Seria muito legal se Uhum. tivesse a oportunidade de ir lá, ensinar lá. Eu gostaria de Muito. fazer isso. Imagina poder ter intercâmbio de Uhum. professores do Brasil ensinando nos Estados Unidos e vocês ensinando nas universidades brasileiras. Isso mesmo. Seria Acho que muito assim, o legal. IBC tem uma grande oportunidade agora de poder, com a parceria que tem com o Ohio, trazer vocês para o Brasil. E tomara que isso aconteça. Eu Professor, quero lhe espero que sim. agradecer profundamente a sua generosidade, a sua colaboração e a sua vontade de sempre fazer da profissão docente algo muito bom
e cada vez melhor. Não tenho Obrigado. palavras para agradecer o seu tempo de qualidade. Eu sei que você acabou de voltar de viagem. Para quem não sabe, gente, ele estava viajando, ele não deu tempo nem de se organizar, já aconteceu a live. Então, um professor muito generoso e eu tenho certeza que aquilo que as pessoas ouviram de você vai encorajar muitas pessoas a transformarem as suas vidas, a terem coragem e a acreditar mais. E principalmente continuar amando o seu país cada vez mais. Então você deu uma aula gratuita sobre como amar, sobre amor. Amor à família, amor à profissão, amor às pessoas. Então, que isso tudo seja devolvido em termos de saúde, prosperidade e que a sua vida seja cada vez mais abençoada, que a sua família seja cada vez mais feliz. É tudo isso que eu e a minha turma deseja para um professor como você. Obrigado. Obrigado mesmo. Uma boa lembrança. Obrigado. Eu fico sentindo honrado que você me escolheu para fazer isso. Obrigado. Que bom. Então leve nossos agradecimentos a todos os professores do programa. Ok? Vou. Dê o feedback de que nós nos sentimos muito felizes enquanto turmas, mas que por alguma razão você foi o porta-voz disso. Tá. Bom, eu vou falar para eles. Você fica em contato com Amy Toth, não é? Eu Você. tenho contato no WhatsApp, eu sou Isso. privilegiada. Eu vi isso que você tocou ela para saber que a Isso. gente estava fazendo isso, né? Uhum. Amy, eu acabei tendo contato com ela porque aquele professor pediu que ela buscasse meu contato. E aí eu fiquei com o contato dela. Eu brinco que eu sou privilegiada. Ah, que legal. Eu vou falar para ela que a gente falou e eu vou E falar isso, para outras pessoas. é isso. Aí eu vou E salvar o link da entrevista, eu vou juntar e vou mandar para você poder distribuir, tá? tá, obrigado. Então tá bom, professor David, muito obrigada. Seja muito feliz e esperamos você em breve no Brasil. Gente, que entrevista. Muito obrigada a todos vocês. Tudo de bom.